7 Viver em Outro Mundo Capítulo 207 Autor, Turtleme 93 Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Este assunto ainda não estava terminado. Essas pequenas raízes fibrosas perfuraram o corpo do assassino. Como se fossem raízes regulares, começaram a sugar a carne e o sangue do assassino. Em um piscar de olhos, o assassino realmente desapareceu do local. Zhao Ai e os outros estavam convencidos de que seus olhos não estavam brincando com eles. O assassino realmente foi embora, deixando apenas roupas esfarrapadas e uma espada perfurante quase transparente. Ele havia desaparecido completamente. Nenhum único traço de pele, osso, sangue ou carne foi deixado para trás. Ele desapareceu completamente, como se a pessoa nunca tivesse existido neste mundo. Os três olharam para o local inexpressivamente. Depois de causar o desaparecimento do assassino, uma das videiras enrolou-se em torno daquela espada perfurante e depois desapareceu na fenda espacial. Aquele assassino era pelo menos um especialista do 8º nível. Um especialista do 8º nível foi instantaneamente sugado a seco. Será que Kair realmente fez a pessoa desaparecer num piscar de olhos? Os ramos das raízes fibrosas não deixaram para trás nenhuma única coisa. Isso não foi muito formidável? Um pensamento brilhou na cabeça de Zhao Ai e dos outros. Se aquele assassino não fosse um especialista do 8º nível, então não teria sido possível para ele se esconder de Green. Um assassino de 8º nível que procurava matar como propósito, nem mesmo Green seria capaz de escapar. Tal força, na frente de Kair, simplesmente desapareceu do mundo. Nem mesmo um pedaço permaneceu. Tal força fez Zhao Ai e os outros ficarem com medo em seus corações. Zhao Ai virou a cabeça para olhar para a adorável figura de Kair. De repente, ele imaginou que ela tinha uma cauda e 2 chifres afiados e havia se tornado um diabinho. Kair olhou para a aparência de Zhao Ai, intrigada. Como está o jovem mestre? O que há de errado? Zhao Ai se acalmou um pouco e disse para Kair: Kair, você comeu aquele assassino? Kair ainda estava intrigada quando olhou para Zhao Ai. O que significa comer? Ele morreu, então ele naturalmente se tornou fertilizante. Eu sou uma flor de 7 cores, então o que há de errado em absorver o fertilizante? No mundo demoníaco, depois que as bestas mágicas e as outras criaturas morrem, então, exceto aqueles que se tornaram mortos-vivos, eles tentariam chamar minha atenção. Eles até tomariam a iniciativa e me deixariam absorvê-los. O que há de tão estranho nisso? Zhao Ai ficou perplexo. Com relação a Kair, foi realmente como ela disse. Seu corpo principal era o de uma planta e as plantas não sabiam o que era bom ou mal. Eles só desejavam procurar nutrição para crescer. Zhao Ai não queria dizer a Kair que o que ela fez foi errado, porque Kair não cometeu erros. Neste momento, Xuan Ying descobriu a morte do assassino e sua face não pôde deixar de mudar. Aquele assassino havia sido enviado pelo seu chefe para ajudá-lo a completar essa tarefa. Então a comissão que ele obteve foi de apenas 10.000 moedas de ouro. Para essas 10.000 moedas de ouro, ele não foi encarregado de tirar a vida de Zhao Ai, mas sim distraí-los e permitir que o assassino tivesse a oportunidade de atacar e matar Zhao Ai. Assassinos não eram tolos. Tirar a vida por dinheiro e morrer no processo não lhes renderia nada. Xuan Ying já havia perguntado sobre a força de Zhao Ai antes de aceitar a tarefa. Zhao Ai era pelo menos um especialista do 8º nível. Além disso, ele tinha vários especialistas do 8º nível ao seu lado. Se 10.000 moedas de ouro fossem usadas para comprar a vida de Zhao Ai, então Xuan Ying não aceitaria tal tarefa. O risco era muito grande. Contudo, a pessoa que o contratou, disse que as 10.000 moedas de ouro eram apenas para atrair a atenção de Zhao Ai. Assim sendo, Xuan Ying aceitou a tarefa. Mas, agora o verdadeiro assassino estava morto. Isso foi o mesmo que dizer que eles falharam na tarefa desta vez. Atualmente, ele não queria ficar e continuar a lutar contra Zhao Ai. Neste momento, Zhao Ai saiu de Alien com Kair em seu ombro e Zhao Wen em sua cabeça. Não deve haver mais preocupações. Ao sair de Alien, Zhao Ai viu Xuan Ying e suas águias voadoras. As sombras logo desapareceram lentamente. Um a um, os números diminuíram até que o último Xuan Ying desapareceu do campo de batalha. Zhao Ai ficou surpreso por um momento. Ele imediatamente entendeu que originalmente, apenas os clones de Xuan Ying estavam presentes. O corpo real, no entanto, não poderia ser visto em nenhum lugar.
Gren também testemunhou a situação e virou-se para Zhao Ai. Jovem mestre, não podemos deixá-lo escapar. Se deixarmos que ele escape, os estranhos saberão sobre a nossa situação. Zhao Ai assentiu e ordenou: Zhao En, encontre-o e capture-o. Zhao En imediatamente concordou e se moveu um pouco, desaparecendo completamente de sua posição anterior. Zhao Ai entendeu o que Gren queria dizer. Se eles deixassem Xuanling escapar hoje, então ele definitivamente deixaria aos outros saberem que Zhao Ai tinha outras habilidades como a magia do elemento terra e a habilidade de comandar as águias voadoras. Ele até os informaria da existência de Caer. Tudo isso seria naturalmente exposto. Estas eram as cartas que Zhao Ai mantinha escondidas em sua mão, então ele naturalmente não queria deixar Xuanling escapar. Era melhor não deixar que os outros soubessem disso. Se virando para Caer, Zhao Ai disse: Caer, você não vai tirar aquela espada do homem? Vá em frente e deixe-me dar uma olhada. Caer obedeceu e imediatamente a espada apareceu na frente de Zhao Ai. Os materiais usados para a espada eram muito especiais. Parecia transparente e não refletia luz. Além disso, era extremamente fina e a espada era inesperadamente macia. Zhao Ai pegou a espada quase transparente e macia. Ele não podia acreditar que este mundo teria tal coisa. Mesmo na Terra, querer fazer tal espada de qualidade semelhante não seria fácil. No final, como é que tal espada estava aqui no continente Ark? A espada tinha uma aparência muito afiada. Zhao Ai não pôde deixar de pegar o cajado fantasma e tentou assentá-lo contra a espada. Ele não teria pensado que, quando os dois objetos se tocassem, os olhos do crânio do cajado fantasma piscariam com uma luz vermelha. A boca do crânio se abriu de repente e mordeu a espada. Zhao Ai não respondeu rápido o suficiente e só podia assistir enquanto o cajado continuava a morder a espada. Uma mordida depois de outra, a espada foi devorada lentamente. Zhao Ai e os outros ficaram estupefatos. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Neste momento, Caia virou-se para Zhao Ai e disse: Jovem mestre, o espaço analisou a espada e ela é feita de algum osso animal desconhecido. Aquele osso animal não é apenas afiado, mas também duro, tão duro quanto aço. Ela foi comida pelo cajado fantasma, então agora, o cajado fantasma pode se transformar nessa espada a qualquer momento. Mesmo se você não quiser que ele se transforme em uma espada, agora você pode fazer o cajado fantasma ficar duro ou macio. Essa foi uma surpresa inesperada. Zhao Ai ficou muito feliz. Olhando para Caer, ele perguntou: realmente? O cajado fantasma pode realmente ter tal habilidade? Caer sorriu. No passado, não tinha tal habilidade, mas quando Zhao En e eu entramos no espaço, ele naturalmente adquiriu essa habilidade. Assim sendo, o cajado fantasma também ganhou essa mesma habilidade. Muito feliz, Zhao Ai pegou o cajado fantasma. Olhando para a sua aparência, não se via nada de especial. Ele não pode evitar segurar o cajado fantasma com as duas mãos e tentar dobrá-lo. Ele não esperava que, embora parecesse duro, o cajado fantasma, semelhante a um cristal, se curvava como um arco. Zhao Ai ficou boquiaberto. Ele afrouxou o aperto e o cajado fantasma retornou à sua aparência original. Zhao Ai pegou o cajado fantasma e tentou bater contra Lien. Um som ding-ding foi ouvido, refletindo sua dureza. Zhao Ai assentiu em satisfação. O cajado fantasma pode mudar de acordo com sua vontade e se tornar macio ou duro. Zhao En logo voou de volta da distância. Xuanling estava preso em suas pernas dianteiras. Em pouco tempo, Zhao En chegou na frente de Zhao Ai. Ela afrouxou o aperto e jogou Xuanling no chão antes de voltar para sua posição no topo da cabeça de Zhao Ai. Jovem mestre, esse cara é realmente esperto. Seu corpo principal estava a 1000 metros daqui. Além disso, ele estava escondido na floresta, o que tornava difícil encontrá-lo. Zhao Ai sorriu e disse: se ele fosse fácil de achar, então não precisaríamos que nossa pequena Wen se movesse pessoalmente. Diga, pequena Wen, o que você quer comer hoje? Zhao En estava comendo os coelhos de olhos azuis que o espaço produzia, mas ela não come muito. Além disso, os coelhos foram realmente deliciosos e se tornaram o prato favorito de Zhao En. Coelho. Zhao Ai esperava tal resposta. Zhao En foi mais infantil quando comparada a Caer. Caer, por outro lado, não tinha muito contato com os outros, então ela parecia um tanto ingênua. Zhao En estava mais perto de uma criança humana.
Zhao Ai cumpriu o desejo de Zhao En. Ele então se virou para Xuanying e viu que ele havia desmaiado e não estava morto. Zhao Ai se virou para Gren e perguntou: Vovô Gren, o que deveríamos fazer com ele? Gren estava se sentindo meio desajeitado. Deixar o Xuanying vivo significaria que ele devia manter o segredo. Em vez disso, eles poderiam matá-lo e o transformar em um morto-vivo como segurança adicional. Com esse pensamento, seus olhos brilharam e ele disse: Jovem mestre, só um homem morto pode guardar um segredo. Nós devemos matá-lo. O coração de Zhao Ai estava um pouco desconfortável, mas ele não podia culpar Gren por ser implacável. Ele simplesmente não estava acostumado a matar alguém que não tinha capacidade de resistir. Neste momento, Xuanying, que estava deitado de bruços no chão, virou-se e agora estava ajoelhado diante de Zhao Ai. Ele disse: Senhor, por favor, não me mate. Estou disposto a me tornar seu escravo. Senhor, por favor, me perdoe. Zhao Ai e Gren não acharam que Xuanying acordaria tão rápido. Eles se entreolharam. Então Zhao Ai se virou para Xuanying e perguntou: Virar meu escravo? Você é sincero? Você faria um juramento de sangue? Os juramentos de sangue eram complicados e, sob um juramento de sangue, não se pode violar sua promessa. Caso contrário, essa pessoa seria punida. Esta não era a terra onde o juramento era semelhante a comer um repolho. Os juramentos de sangue não podem ser violados posteriormente, senão o sangue dentro de seu corpo fluirá para trás. No final, eles vão morrer devido à ruptura do coração. Xuanying hesitou um pouco, depois apertou os dentes. Ele levantou a mão e mordeu o dedo. Assim, emitiu o juramento de sangue no local. Quando Xuanying completou o juramento de sangue, Zhao Ai sentiu uma conexão mística entre ele e Xuanying. Aparentemente, era como sua conexão com os mortos-vivos. Se Zhao Ai quisesse que ele vivesse, ele viveria. Se ele quisesse que ele morresse, ele morreria. Vendo Xuanying dar sua garantia, Zhao Ai assentiu com a cabeça e disse: Nós vamos voltar para a Montanha de Pedra. Zhao Ai se virou e entrou no alien. Xuanying seguiu atrás e ficou surpreso quando ele entrou no alien. Ele não pensou que a alien escondesse tal aparência. Entretanto, ele não disse nada, e apenas sentou-se honestamente atrás de Zhao Ai. Ele abaixou a cabeça e não se atreveu a fazer nenhum barulho. Viver em outro mundo. Capítulo 208. Zhao Ai não restringiu Xuanying. Ele virou a cabeça para Gren e disse: Vovô Gren, nosso palpite anterior estava correto. Eles cercaram a montanha de pedra para nos fazer retornar e fornecer ajuda. Parece que, enquanto voltarmos, a inquietação em torno da montanha de pedra será levantada. Gren assentiu. Ele se virou para Xuanying e perguntou: Xuanying, foi o clã Marquet que contratou você desta vez? Xuanying assentiu e disse: Eu fui contratado pelo quinto jovem mestre do clã Marquet, Carlo. Meu dever principal era ajudar o assassino chamando a atenção do mestre. Depois disso, o assassino atacaria o mestre. Eu peço ao mestre que, por favor, me perdoe. Zhao Ai balançou a cabeça e disse: Antes, éramos inimigos e nossas posições eram diferentes. Esses assuntos não significam nada agora. Mais tarde, me chame de jovem mestre, pois não gosto de ser chamado de mestre. Xuanying obedeceu imediatamente. Seu coração começou a se afrouxar já que ele temia que Zhao Ai pudesse o culpar pelo assunto. Desde que ele agora era um escravo pelo juramento de sangue com Zhao Ai, ele sabia que Zhao Ai tinha o poder de se livrar dele. Este foi o maior nó preso em seu coração. Zhao Ai não prestou atenção ao humor de Xuanying. Em qualquer caso, eles ainda precisavam comprar escravos posteriormente. O Xuanying estava agora ligado a um juramento de sangue, então como escravo, ele era muito mais leal se comparado aos escravos comprados. Assim sendo, Zhao Ai podia confiar nele. Ele então disse a Gren: Parece que o clã Marquet quer se envolver. Mesmo que eu não ache que o assassino fosse da sede do clã Marquet, mas sim de Carlo, isso pode ser apenas um teste. O ataque real virá em breve. Gren assentiu. Talvez Carlo não queira colocar um pedaço de gordura na boca do clã, então ele provavelmente fez esse último esforço contra nós. De qualquer forma, as pessoas que ele enviou desta vez, além do assassino, não tinham nenhum mestre com eles. Xuanying foi comprado apenas com dinheiro, e para Carlo esse dinheiro simplesmente não significa nada para ele. Sorrindo friamente,
Zhao Ai assentiu e disse, se ele enviar pessoas, então deixe-o enviá-las. Se ele quiser perguntar aos outros, então eu vou deixá-lo fazer o que quiser. Eu quero ver quanto dinheiro ele vai gastar no final. Apenas espere, quando chegar a hora de nós lidarmos com ele, vou deixar Laura assumir todos os seus negócios aqui no Império Axu. Aquele clã Marquei, HMPH. Eles nos provocaram, então eles não deveriam se sentir bem sobre isso. Gren zombou e disse, o clã Marquei está em cena há muito tempo e realmente pensa muito de si mesmo. Quanto ao clã Purcell, que tipo de clã são eles? Eles são um puro clã aristocrático estabelecido, um clã com seu próprio feudo e seu exército pessoal. O clã Marquei pode se comparar a eles? Dito isso, nos últimos anos, o clã Marquei ofendeu muitas pessoas. Essas pessoas estão aguardando ansiosamente por uma oportunidade. Neste momento, eles não se atreverão a se mover contra nós, porque eles não vão nos ofender, mas o clã Purcell. Eles realmente estão cortejando a morte. Mais tarde, quando o clã Marquei não conseguir cavar sua própria pele, certamente dê uma olhada e veja quantos benefícios podemos obter deles. Zhao Ai revelou um leve sorriso. Nós não temos que pensar sobre os benefícios. A vantagem que temos é nossa relação mais próxima com Laura e Ivan. Oh, digamos assim, nós não temos muita mão de obra para podermos aproveitar esse benefício. Assentindo, Gren disse, isso também é bom. Enquanto o jovem mestre se casar com Laura, isso significará que ganhamos a riqueza de duas pessoas como resultado. Zhao Ai não suportava ouvir isso e disse a Gren, vovô Gren, essas palavras não podem ser pronunciadas irresponsavelmente. Isso nos fará parecer que nós planejamos pelo dinheiro de Laura. Gren sorriu. Nós tivemos uma parte em como eles conseguiram a riqueza deles também. Laura tem seu status graças a nós. Outros podem não saber, mas ela entende isso claramente. Caso contrário, ela não prestaria muita atenção ao jovem mestre. Certo. Jovem mestre, devemos notificar a senhorita Laura para salvá-la de preocupações desnecessárias. Assentindo, Zhao Ai disse, quando chegarmos na Montanha de Pedra, podemos mandar uma carta para a senhorita Laura. Primeiro, teremos que verificar a situação. Gren assentiu. Por outro lado, Xuanying estava ouvindo atentamente a conversa deles. Para ser honesto, como um assassino, ele não precisava entender esses assuntos. Além disso, ele não trabalhava para o Ducado de Purcell e, portanto, não tinha nenhum interesse ou gratidões e ressentimentos pelos ducas. Porém, agora ele era um escravo de Zhao Ai e, portanto, precisava entender a situação do ducado. Quando ele ouviu o que Gren disse, Xuanying ficou chocado. Este problema envolveu inesperadamente o clã Marquei e o clã Purcell. Esses dois clãs eram muito famosos no continente. Um passo errado significaria resultados terríveis. Depois de pensar sobre a situação, Xuanying não se sentiu zangado. Em vez disso, ele se sentiu um pouco sortudo. Se ele conseguisse lidar com Zhao Ai nesse meio tempo, então o clã Purcell saberia e ele então estaria acabado. O clã Purcell não seria educado com ele. Mesmo que ele fosse um bruxo divergente, ele temia que fosse difícil fugir deles e ela poderia realmente morrer. Enquanto falavam, o grupo quase chegou na Montanha de Pedra. Zhao Ai começou a ouvir gritos de guerra caóticos, mas ele não impediu Alien de seguir em frente. Eles continuaram em frente para a Montanha de Pedra. Kair, que estava sentada no ombro de Zhao Ai, acenou com a mão e uma projeção de tela apareceu diante deles. Todos eles examinaram a tela e não notaram o choque de Xuanying. Esta foi a primeira vez que Xuanying viu um dispositivo de monitoramento que poderia projetar tal coisa. O que ele não sabia era que na casa espacial tinha uma tela muito maior que isso. Era do tamanho de uma pessoa e tinha uma qualidade cristalina. Zhao Ai observou atentamente a situação. Os mercenários vestidos não eram tão fortes. De fato, eles não poderiam avançar para a montanha e muitos deles já haviam morrido. Olhando para o mapa acima da projeção, ele encontrou vários pontos verdes que ficaram do lado oposto da montanha, imóveis. Evidentemente, foi daí que eles comandaram a batalha. Quando Zhao Ai apontou para esses pontos verdes, a projeção girou. Esses poucos pontos verdes começaram a aumentar e Zhao Ai logo encontrou a posição desses pontos verdes. Alguns dos pontos então se transformaram em 3 magos negros. Esses 3 magos negros, junto com 2 mercenários,
Estavam de pé ao lado da montanha de pedra. Eles estavam olhando para a montanha e também para o alien. Xuanying ficou perplexo de ver tudo isso. Foi verdadeiramente além de sua imaginação. Ele não foi uma pessoa que nunca teve contato com um mago. Pelo contrário, para completar suas tarefas, ele tinha que trabalhar regularmente com magos. No entanto, ele nunca tinha visto uma magia como a de Zhao Ai. Ele realmente achava que Zhao Ai estava usando magia. No continente, a magia era realmente misteriosa. Não importa quais habilidades as pessoas tivessem, a menos que fossem extremamente anormais, seriam consideradas magias. No passado, ele já tinha visto magos usando magias de reconhecimento antes, mas esse tipo de magia só pode informar o mago que a lança. Ao ouvir a explicação do cenário pelos magos, sempre parecia vago ou pouco claro. A habilidade de Zhao Ai era completamente diferente. Todos puderam ver os indivíduos reais, e até seus movimentos foram claramente mostrados. Xuanying até viu os cabelos individuais das costas das mãos dos magos negros. Zhao Ai examinou cuidadosamente os 3 magos negros quando Graham respirou fundo e disse: "Esse Carlo é realmente atencioso. Desta vez, ele até procurou por 3 magos negros para lidar conosco. Parece que eles querem usar esses 3 magos negros e fazer com que eles lidem com os mortos-vivos do jovem mestre." Ah, essa foi uma boa ideia. Magos negros de alto nível podiam roubar criaturas convocadas de magos negros de baixo nível, especialmente o morto-vivo do tipo nativo. A única coisa é que o nível deles deve ser alto o suficiente. Isso foi porque eles não estavam lidando apenas com o mago negro, mas com seus mortos-vivos também. Foi igual a lutar contra os ataques espirituais de 2 indivíduos. Contudo, Carlo teve tempo para procurar esses 3 magos negros para lidar com os mortos-vivos. Eles foram instruídos a deixar Zhao Ai para o exército enquanto eles lidam especificamente com os mortos-vivos. Sem Zhao Ai, lidar com os mortos-vivos seria muito mais fácil. Por outro lado, Zhao Ai não estava realmente preocupado com seus mortos-vivos, uma vez que eles eram diferentes dos mortos-vivos comuns no continente. Além disso, seus próprios níveis eram altos, por isso, mesmo que ele não estivesse subjugado, os 3 magos negros provavelmente teriam dificuldade em assumir o controle deles de qualquer maneira. Agora, deveria ser impossível. Zhao Ai mostrou um leve sorriso quando disse: "Devemos deixá-los ir? Ou que tal deixá-los juntos equipe de Zhao Zui? Desde que enviamos Zhao Zui e sua equipe para Laura, a mão de obra disponível que temos em nossas mãos é um pouco pequena." Green sorriu. "Deixe-os ir e contar a Carlo sobre a nossa situação. Como Carlo não desistiu ainda, isso também permitirá que o clã Marquês saiba que não é fácil lidar conosco. Isso também é bom." Zhao Ai respondeu com um sorriso: "Esse tipo de pessoa não pode produzir nada que possa nos ameaçar. Xuanying, saia e expulse esses mercenários." Xuanying ficou surpreso por um momento. Ele não pensou que Zhao Ai iria mandar ele. Ele imediatamente concordou e deixou Alien. Depois de sair, ele convenientemente pegou uma grande espada de um soldado mercenário e ativou a técnica de clones. Então ele foi diretamente para esses mercenários, matando-os. Gren estava confuso. Olhando para Zhao Ai, ele perguntou: "Jovem mestre, por que você enviou Xuanying quando você poderia ter ordenado para os mortos-vivos? Eles poderiam lidar facilmente com os mercenários." Zhao Ai sorriu fracamente. "Xuanying foi enviado por Carlo para lidar conosco. Agora que ele de repente levantou as mãos contra aqueles mercenários, o que você acha que Carlo vai sentir com isso? Ele pode considerar que Xuanying o traiu e não o deixaria livre. Caso isso aconteça, então Xuanying só poderá confiar em nós, senão só a morte o aguarda. Embora eu tenha usado o juramento de sangue para contê-lo, é melhor se ele pessoalmente eliminar seu passado e se sentir bem ao ficar conosco." Green ficou surpreso por um momento. Ele não pensou que Zhao Ai pensaria nisso. Zhao Ai também estava certo. Embora Xuanying estivesse ligado a um juramento de sangue e não traísse Zhao Ai, ele não seria leal de todo o coração. Mesmo que ele não se atreva a trair Zhao Ai agora, se ele não trabalhar para servi-los, então pode ser que ele faça qualquer coisa que possa tornar as coisas problemáticas para Zhao Ai. Viver em Outro Mundo Capítulo 209. Quando Xuanying saiu, Zhao Ai não prestou mais atenção nele e se concentrou nos magos negros. Ele queria saber o que os magos negros usariam. Desde que Carlos mandou para lidar com ele, seus níveis não devem ser baixos.
Qual método eles usarão? Assim que ele estava pensando isso, Alien de repente começou a tremer. Zhao Ai ficou surpreso, então finalmente entendeu. A equipe inimiga estava tentando controlar Alien com o objetivo de lidar com eles. Isso deu a Zhao Ai uma pequena surpresa, mas ele decidiu esperar. Desde que a equipe inimiga sabia o que tinha dentro de Alien, eles tinham a obrigação de lidar com Alien primeiro. Enquanto eles controlassem Alien, eles poderiam então se mover contra Zhao Ai e os outros que estavam dentro deste morto-vivo. Eles realmente não tinham um bom plano, mas este plano não seria capaz de alcançar seus objetivos. Em primeiro lugar, eles não conheciam a maior trapaça de Zhao Ai, o espaço. Alien em si já é difícil de lidar, já que ele é uma variação de morto-vivo. Aqueles sujeitos que olharam para Alien, logo sentirão o quão azarado eles são. Mas, para a segurança, Zhao Ai trouxe Gren e Meg para o espaço, e depois para a mansão da Pedra Azul. Eles se sentaram ao redor da sala de estar e examinaram a situação do lado de fora. Alien aparentemente estava bastante irritado. Ele achou que a outra equipe desejou lidar com ele. Além disso, desde que Zhao Ai partiu, Alien pôde se sentir aliviado e se mover contra aqueles magos negros sem nenhuma preocupação. Portanto, uma vez que Zhao Ai partiu, Alien imediatamente avançou na direção daqueles 3 magos negros. Zhao Ai assistiu às ações de Alien e não disse nada. Se esses 3 magos negros escapassem, as coisas seriam mais fáceis ainda. Se eles não o fizessem, então deveriam ficar e se tornarem escravos de Zhao Ai. Meg pegou um bule de chá e serviu um pouco para Zhao Ai e Gren. Depois se sentou com os dois e silenciosamente observou a tela com eles. No momento, haviam mais de 100 baixas entre os mercenários. Além disso, eles ainda não conseguiram passar do sopé da montanha de pedra. Isso começou a deixá-los com medo. Zhao Ai estava com medo de que o outro lado pudesse descobrir coisas demais, então ele não soltou as águias e fez com que elas ajudassem na defesa. Ele confiou tudo aos mortos-vivos para lidar com os inimigos. Ele realmente não se importava com a situação no campo de batalha. Ele só queria ver se Alien poderia lidar com aqueles magos negros. Os 3 magos negros aparentemente não esperavam que Alien encontrasse suas localizações, ou que ele iria avançar contra eles. Eles não sabiam que Zhao Ai e os outros já tinham ido embora e podiam apenas sentir-se confusos. Eles começaram a entrar em pânico e lançaram ataques contra Alien. O próprio Alien entendia a magia espiritual, por isso sabia o que fazer neste momento. Ele fortaleceu seu próprio poder espiritual e, imediatamente lançou um contra-ataque espiritual aos 3 magos negros. É preciso concordar que Alien era definitivamente inteligente. Zhao Ai nunca o havia ensinado a lutar. Em vez disso, ele parecia instintivamente entender como se defender e contra-atacar. Antes de ser agredido, ele não apresentava nenhum ataque espiritual forte, mas agora ele poderia se manter invicto. Por causa dos resultados de seus ataques alguns momentos atrás, os 3 magos negros ficaram confusos e suas ações retardaram. Alien então lançou seu contra-ataque espiritual, que os 3 magos negros foram incapazes de se esquivar. Uma contra-ataque espiritual era o movimento mais terrível contra um mago. O dano não seria leve e teria grandes consequências. Por exemplo, a totalidade de seu cultivo poderia ser perdida, ou eles poderiam se tornar uma pessoa incapacitada ou até mesmo um idiota. Por fim, eles poderiam morrer. Essas consequências não eram leves. Desta vez, o contra-ataque de Alien não foi leve e teve um grande impacto nos 3 magos negros. A imagem dos 3 balançaram e eles foram arrastados para fora de suas bases. Os mercenários com eles viram o que havia acontecido e, imediatamente recuaram. Quando eles olharam para os 3 magos negros, tudo o que viam foi poças de sangue e ausência de aura. Isso deixou os 2 mercenários muito surpresos. Eles ficaram chocados com o ataque espiritual de Alien e rapidamente ordenaram a retirada. Depois de dar esse comando, eles correram o mais rápido que puderam e nem se deram ao trabalho de limpar os cadáveres no chão. Zhao Ai sorriu fracamente. Parece que agora temos mais 3 assistentes. Me chamo Xuaning. Meg obedeceu e rapidamente desceu a montanha. Ela sabia que se Zhao Ai não desse seu consentimento, então Xuaning não seria capaz de subir a montanha. Não importa se ele era um guerreiro do 7º nível, mesmo que ele fosse um guerreiro do 8º nível com 1000 clones, ele ainda não seria capaz de atravessar e subir a montanha. Xuaning olhou para os inimigos que recuavam e,
Então recuperou seus avatares. Ele então ficou no sopé da montanha. Após a chegada de Alien na montanha, Xuan ainda pensava que Zhao Ai e os outros estavam dentro dele. Quando Alien chegou na montanha, ele segurava 3 magos negros mortos em sua boca. Depois de cuspi-los no chão, ele se deitou no sopé da montanha e fechou a boca. Isso fez Xuan confuso, e ele não sabia o que fazer. Assim sendo, ele apenas ficou lá e esperou com Alien. Neste momento, o nevoeiro ao redor da montanha de pedra flutuou. Xuan rapidamente olhou naquela direção para ver quem estava saindo. O que ele viu foi a silhueta de um humano. Então ele ficou chocado. Ele não esperava que quem saísse de lá fosse inesperadamente Meg. Meg olhou para Xuan e disse: Xuan, o jovem mestre deseja falar com você dentro da montanha de pedra. Venha e me siga. Então ela se virou e voltou a subir a montanha. Alien deu vários passos para frente antes de ficar atrás de Meg. Embora confuso, Xuan não disse nada e apenas seguiu Meg. Enquanto caminhavam, Xuan estava avaliando a situação. Eles estavam cercados por um nevoeiro e não conseguia ver nada além disso. Ele não sabia quantos mortos-vivos estavam dentro do nevoeiro negro. Isso o deixou com medo de dar um passo errado. Então, seguiu Meg de perto. Em pouco tempo, eles chegaram na mansão da Montanha de Pedra. Ao ver a Montanha de Pedra, Xuan ficou chocado. A beleza da mansão estava além de sua imaginação. Ele achava que a mansão da Pedra Azul seria como o resto da Montanha de Pedra, envolto de um nevoeiro negro, sombrio, aterrorizante. Ele não teria pensado que este lugar seria como um jardim de flores. Aquelas videiras com flores de 7 cores deram às pessoas uma sensação de beleza. A sensação foi estar em um sonho. Xuan não pôde deixar de parar do lado de fora da mansão de pedra azul e olhar fixamente. Quando Meg ouviu os sons dos passos atrás dela pararem, ela não pôde deixar de se virar e checar. Ela descobriu Xuan olhando para as flores de 7 cores da mansão com uma expressão vazia. Meg não conseguiu segurar seu sorriso, e disse: Xuan, você pode observá-las depois. Vamos entrar rapidamente, o jovem mestre está esperando por nós. Xuan se recuperou e assentiu. Ele seguiu Meg para o pátio. Para ser honesto, Xuan estava um pouco descontente com a atitude de Meg. Como Seva, eles devem estar no mesmo nível. Porém, ele não se atreveu a exibir abertamente seus pensamentos. Ele tinha acabado de se juntar a Zhao Ai e ainda não entendia seu temperamento. Neste momento, não haveria qualquer vantagem em ofender Meg. Depois de atravessar o pátio, Alien encontrou um local e deitou de barriga para baixo. Meg levou Xuan pelo pátio, depois para a sala de estar. Ao entrar na sala de estar, Xuan ficou surpreso ao ver as aparências de Gren e Zhao Ai. Zhao Ai e Gren haviam tirado o chapéu e o capacete. Eles não precisavam usar aquilo dentro da montanha de pedra. Além disso, eles não temiam que Xuan divulgasse a notícia. Se ele ousasse violar o juramento de sangue, então seria equivalente a cortejar a morte. O que surpreendeu Xuan foi a idade de Zhao Ai e a aparência atual de Gren. Gren e Zhao Ai estavam sentados, de frente um para o outro, tomando chá. Eles conversavam baixinho enquanto bebiam chá. Olhando para este par de mago e seguidor, eles pareciam uma família. Zhao Ai olhou para Xuan e disse: Bem-vindo de volta. Xuan se recuperou e se curvou apressadamente para Zhao Ai. Sim, jovem mestre. Qual é o seu comando? Zhao Ai balançou a cabeça e disse: Eu não tenho nenhuma outra ordem para você. Desde que você fez um bom trabalho, e agora é meu seguidor, vou deixar você saber minha identidade. Xuan estava lá com a cabeça baixa, mas seu coração não estava tranquilo. Para ser honesto, ele não estava feliz em ser um seguidor de Zhao Ai. Zhao Ai não contou a ele quem ele era, nem o que ele fez. No entanto, a situação revelou que ele era mais forte que os outros, então ele só poderia se tornar um escravo de Zhao Ai e fazer o juramento de sangue. E agora, com o que Zhao Ai disse, Xuan não pôde deixar de sussurrar algumas palavras de suspeita dentro de seu coração. Zhao Ai dizendo isso, significava que ele provavelmente tinha outra identidade, mas no final ele não conseguia pensar sobre qual era a outra identidade que ele poderia ter. Zhao Ai olhou para Xuan e disse: Como você se comprometeu com o juramento de sangue, agora somos gafanhotos amarrados na mesma corda. Assim sendo,
Não estou com medo de lhe dizer. Se eu te contasse minha identidade e dissesse que depois disso você não seria capaz de ficar no Império Aksu nem mesmo por um dia depois de saber disso, você teria medo. Xuanying não pode deixar de pular. Ele rapidamente ajoelhou-se com um joelho e disse, por favor, fique tranquilo jovem mestre. Embora eu, Xuanying, seja um assassino, eu pretendi dizer o que disse. Eu disse que seguiria o jovem mestre, e assim seria leal ao jovem mestre. Por favor, fique tranquilo jovem mestre. Zhao Ai assentiu, bom, lembre-se de suas palavras. Agora ouça. Meu antigo nome era Adam Buda e eu mudei meu nome para Zhao Ai Buda. Eu sou o atual patriarca do clã Buda. Chocado, Xuanying não conseguia acreditar no que acabara de ouvir, já que ele estava olhando para Zhao Ai. Ele não esperava que Zhao Ai dissesse que ele era do clã Buda. O clã Buda era muito famoso no continente. Não foi por uma razão qualquer, mas foi pelo fato de que eles tinham sido colocados nas terras negras pelo Império Aksu. Depois de tantos anos, aquele lugar finalmente se tornou o feudo de um clã aristocrático. Devido a isso, o clã Buda tornou-se famoso com bastante facilidade. Além disso, ele ouviu dizer que o jovem mestre do clã Buda era um playboy e que ele bebeu a água do nada. Como uma pessoa assim poderia se sentar na frente dele, usando roubos de um mago negro com a reputação de ser um mago negro? Como este Zhao Ai poderia usar magia do elemento terra? Observando a reação de Xuanying, Zhao Ai disse, você não precisa suspeitar. Eu sou Ado Buda. Contudo, agora, mudei meu nome para Zhao Ai Buda. Este é o nosso mordomo-chefe do clã, general de batalha do vento espiritual, Gren Buda, e sua neta, Meg Buda. Xuanying agora acreditava apressadamente cumprimentou Gren. No passado, Gren foi um famoso especialista do 8º nível no continente. Assim sendo, ele já tinha ouvido falar sobre sua reputação, mas não o tinha visto antes. Xuanying então cumprimentou Meg. Agora ele sabia por que Meg foi arrogante. Era porque ela tinha a capacidade de ser assim. Viver em outro mundo. Capítulo 210. Embora Xuanying não soubesse que Meg era uma maga de 6º nível, só pelo fato de que ela era neta de Gren, já era suficiente para ela ser orgulhosa. A importância de Gren dentro do clã Buda era algo muito conhecido no continente. Se não fosse por Gren e Merine, então o clã Buda teria se extinguido há muito tempo. Devido a isso, depois que ele ouviu que Meg era neta de Gren, a pequena sensação de desagrado no coração de Xuanying desapareceu. Zhao Ai olhou para Xuanying e disse, Xuanying, eu lhe contei minha identidade. Isso significa que eu considero você como um de meu povo. Você fez o voto do juramento de sangue, o que significa que você não pode me trair nesta vida. Contudo, eu espero que você possa se tornar um dos meus confidentes genuínos. Não tenho medo de lhe dizer, embora eu tenha bebido a água do nada, ainda sou um bruxo divergente e também tenho uma maneira de remover a toxina. No futuro, irei revitalizar o clã Buda. Contanto que você me ajude, eu não vou maltratar você. Mas, se você só quiser trabalhar e não dar o seu melhor a meu favor, começar a ser indiferente e agir de maneira inconsistente, então não me culpe por ser indelicado. Xuanying fez uma reverência e disse, jovem mestre, por favor, sinta-se aliviado. Eu, Xuanying, prometi segui-lo. Então, eu naturalmente ajudaria o jovem mestre. Zhao Ai assentiu. Ele se virou para Xuanying e disse, venha comigo. Ele andou e saiu da sala. Embora Xuanying não entendia o que Zhao Ai estava fazendo, ele ainda o seguiu. Em pouco tempo, ele saiu e viu um grande número de mortos-vivos. Esses mortos-vivos eram zumbis, e Xuanying sabia que eles eram mortos-vivos pelas suas características faciais duras. Alguns dos zumbis foram feridos, mas não havia uma única gota de sangue fluindo deles. Todos ficaram ali parados sem expressão. Cada um deles segurava um ou dois cadáveres. Zhao Ai olhou para vários cadáveres, que eram os magos negros mortos. Ele lançou a técnica do espírito sonolento e transformou os magos negros em mortos-vivos de alto nível. Então ele lançou a técnica esmagadora de ossos e transformou os mercenários em mortos-vivos de baixo nível. Xuanying ainda não conseguia entender o que Zhao Ai queria dizer claramente, ou por que Zhao Ai fez observar isso. Zhao Ai sorriu e colocou todos os mortos-vivos no espaço.
Xuanen viu raios de luzes brilharem no pátio antes que todos os mortos-vivos desaparecessem. Enquanto ele estava atordoado, os mortos-vivos reapareceram com mudanças notáveis. As habilidades anteriores de Zhao Ai, sejam elas o espírito sonolento ou a técnica esmagadora de ossos, transformaram os cadáveres em esqueletos. Os mortos-vivos retirados agora eram zumbis, e as feridas nos zumbis anteriores já haviam sido curadas. Isso assustou Xuaning. Virando-se para os três magos negros, Zhao Ai disse: "Vocês três, quais são seus nomes?" Um dos magos negros zumbis se adiantou. Ele se curvou e disse: "Jovem mestre, eu me chamo Lycra. Esses dois são meus discípulos juniores, Trey e Mickey." Zhao Ai assentiu e disse: "Venham comigo. Eu tenho assuntos que preciso perguntar a vocês." Depois de dizer isso, ele se virou e caminhou de volta para a mansão. Xuaning ficou chocado depois de ver os três magos negros. Xuaning já havia visto zumbis antes. Quando ele estava trabalhando como um assassino, ele teve que cooperar com um mago negro. As criaturas que esse mago negro invocava eram zumbis, mas os zumbis que esse mago negro invocava não eram tão inteligentes como os zumbis de Zhao Ai. Eles simplesmente não pareciam o tipo de zumbis comuns. Se não fosse por seu rosto sem expressão e pelo fato de seus olhos não vaguearem, eles pareceriam pessoas comuns. Xuaning subitamente entendeu que Zhao Ai desejou que ele visse, quando ele pediu que ele saísse. Esses zumbis eram semelhantes a humanos, e eles definitivamente não tinham um problema de lealdade. Eles não agiam de maneira inconsistente e indiferente. Zhao Ai estava dizendo a ele que, se ele se atrevesse a ser preguiçoso e tomar seu status como garantido, então não havia problema algum em transformá-lo em um zumbi. Enquanto pensava nisso, o coração de Xuaning não pôde evitar senão bater mais rápido. Ele olhou para os zumbis, depois para a mansão onde Zhao Ai acabara de entrar. Xuaning não pôde deixar de tremer. Ele não se atreveu a ter tais ideias e levemente deu um passo atrás de Zhao Ai. Enquanto ele estava lá, ele se tornou tão bem comportado quanto aqueles mortos-vivos. Zhao Ai viu a reação de Xuaning e deu um leve sorriso. Ele não disse mais nada a ele e perguntou a Lycra: "Lycra, você foi um subordinado de quem?" Lycra fez uma reverência e disse, respondendo ao jovem mestre: "Somos subordinados do Rei do Sul, Borikatsu." A resposta de Lycra foi inesperada, fazendo Zhao Ai e Gren congelarem. Eles não pensaram que Lycra seria de fato o homem de Boriko Rei do Sul. Pode-se dizer que Boriko Rei do Sul teve muito a ver com as origens do clã Buda. O Rei do Sul fazia parte do clã imperial, e dizia-se que ele era da linhagem direta do imperador fundador do Império Aksu. O imperador fundador do Império Aksu tinha 21 filhos, mas apenas 2 eram descendentes diretos do imperador fundador e da imperatriz. O primeiro descendente direto foi o terceiro filho do imperador fundador e tornou-se o rei do Império Aksu, enquanto o segundo foi o 10º filho do imperador fundador, o primeiro rei do Sul. Como o imperador fundador do Império Aksu gostava muito do seu 11º filho, ele queria passar o trono para ele. Porém, devido à oposição da imperatriz e dos ministros, ele foi obrigado a passar o trono para seu terceiro filho. Mas desde que o imperador fundador havia considerado seu 10º filho para ser o imperador, ele deu a área do sul do Império de Aksu para ele e o intitulou Rei do Sul. Esta foi uma função hereditária e, portanto, foi herdada pelo seu sangue. Após muitos anos de desenvolvimento, o rei encarregado da área do sul tornou-se um rei independente. Ele tinha um exército de várias centenas de milhares. Como eles faziam fronteira com uma nação poderosa, o primeiro poder do continente, o Império Rosen, eles estavam envolvidos em numerosos conflitos de tempos em tempos. Assim sendo, a eficiência de batalha do exército era formidável. Esta situação gerou uma doença no coração do antigo rei do Império Aksu. Originalmente, o antigo rei do Império Aksu queria lidar com o rei do Sul, Boriken. Assim, ele inventou uma desculpa para dar ao clã Buda um feudo dentro do território de Boriken. Ele queria que o clã Buda se tornasse um espinho encravado no sul. O que ele não esperava era que logo depois disso ele morresse. O clã Buda seria empurrado para dentro das terras negras e seu território voltaria para Boriken. Gren sempre pensou que a morte do antigo rei tinha uma vaga relação com Boriken. Mas, agora, sua situação atual tinha uma relação muito clara e definida com ele. Agora que eles ouviram o nome Boriken, a expressão de Gren não pôde deixar de mudar, e a intenção de matar apareceu ao redor dele.
A pele de Zhao Ai também não parecia bem. Embora o próprio Zhao Ai não soubesse muito sobre o assunto, foi Adam quem teve alguma impressão disso. Assim sendo, Zhao Ai também sabia disso. Zhao Ai e Gren se viraram e se entreolharam. Além da intenção de matar, os dois viram o choque no rosto um do outro. Esta questão teve alguma relação com o Rei do Sul. Esse não seria mais um assunto fácil de resolver. Já que você é um subordinado do Rei do Sul, por que você está ajudando o clã Marquei? Zhao Ai perguntou. No final, como isso é possível? Lycra respondeu, respondendo ao jovem mestre. Somos subordinados de Boriken, mas o mesmo acontece com Carlo do clã Marquei. Carlo entrou no Império Aksu não faz muito tempo e juntou-se a Boriken para aumentar sua riqueza. O assunto desta vez foi Boriken salvando Carlo. Boriken nos enviou para ajudar Carlo a lidar com o jovem mestre, juntamente com a ajuda de Yingjian. Zhao Ai adivinhou que o Yingjian deve ter sido o assassino que estava usando a espada perfurante. Inesperadamente, esses quatro tinham sido homens de Boriken. Gren bateu na mesa. Com uma voz sombria ele gritou, bom, Boriken. Também bom, Carlo. Nós realmente temos destino um com o outro. Mesmo agora, você realmente não nos decepcionará. Enquanto Zhao Ai tinha uma expressão feia, ele não estava muito agitado. Ele se virou para Gren e disse, vovô Gren, não fique muito excitado. Boriken não sabe que ele está lidando com a gente desta vez. Caso contrário, ele não enviaria especialistas do 8º nível. Em vez disso, ele definitivamente enviaria especialista do 9º nível para nos buscar. Gren bufou e sentou-se novamente. Zhao Ai virou-se para Lycra e perguntou, Lycra, você sabe quantos outros especialistas estão sob a influência de Boriken e se tornaram seus subordinados? Lycra disse, Boriken atualmente tem muitos especialistas com ele. Há cerca de 100 especialistas 8º nível e 5 especialistas do 9º nível que conheço, com a adição da influência de Carlo. Existem também alguns grupos mercenários que eu estou incerto sobre. Desta vez, se não concordássemos em cooperar com Carlo, então estou inseguro de que ele nos contasse sobre a identidade de Carlo. Zhao Ai assentiu. O que Lycra disse estava de acordo com o estilo de Boriken. Ele acenou com a mão, permitindo que Lycra e os outros recuassem. Virando a cabeça para Gren, ele disse, vovô Gren, devemos contar esse assunto para Laura e Ivan. Esse adversário é muito forte e precisamos encontrar uma maneira de mudar nossos métodos. Gren assentiu, Boriken não é fácil de lidar. Ele é um vilão que busca a vingança pela menor queixa. A situação atual do nosso clã Buda foi tudo devido a ele. Desde que nós matamos muitos dos seus subordinados hoje, ele certamente não irá desistir. Precisamos nos preparar com antecedência. Zhao Ai assentiu, devemos ajudar com os preparativos. Oh, certo. Vou mandar uma carta para Laura e contar a ela sobre o assunto. Bem, então veremos que tipo de reação ela irá ter. Se as coisas não funcionarem, então não teremos outra escolha senão fazer um acordo temporário. Gren assentiu. Ele estava realmente triste depois de ouvir sobre a força de Boriken. Boriken tinha 5 especialistas do 9º nível. Somando-se com 100 especialistas do 8º nível, essa força era maior do que o clã Purcell em 100 vezes. Mesmo se eles combinassem com o clã Purcell, eles não seriam comparáveis a Boriken. Além disso, Boriken havia ganhado a lealdade de muitos aristocratas vizinhos, e cada um desses aristocratas tinha uma força que não podia ser subestimada. Nesse caso, eles só poderiam chegar a um acordo, e isso dependia do clã Purcell. Afinal, o clã Purcell ainda era um aristocrata do Império Aksu. Talvez eles não quisessem ir contra Boriken. Se o clã Purcell se retirasse, a possibilidade de ganhar seria nula. Só então eles iriam fazer concessões. Não apenas eles recuariam, mas temiam que Laura tivesse que se retirar. Pensando em tais assuntos, Zhao Ai se sentiu frustrado. Eles fizeram muitas melhorias neste momento, mas de repente se encontraram contra uma figura intocável. Esse sentimento era realmente podre. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.